Pessoal, eu estou aqui para fazer um vídeo em um dia belíssimo, o dia em que se comemora o milagre de Nossa Senhora de Guadalupe. Isso ocorreu em 12 de dezembro de 1531. A história é lindíssima. Eu não sei se vocês conhecem a história a fundo sobre o manto, que ficou ali impresso, a imagem de Nossa Senhora de Guadalupe, o manto que usava um indígena chamado Juan Diego, um indígena que tinha sido recentemente batizado e que estava indo até por um caminho para assistir uma missa. Mas o que aconteceu? Ele se distraiu com alguns cantos de pássaros que chamaram a sua atenção, então ele foi ver onde é que estavam esses pássaros, se desviou um pouco desse caminho. Na verdade, tudo providencial, E ali ele se deparou com a Virgem Maria, que disse a ele que conversasse com o bispo Zumárraga para que ele construísse ali um templo, na verdade um santuário em sua adoração. E aí ele vai até o bispo e fala sobre sua visão e a conversa que teve com a Virgem. Mas o bispo não levou muito em consideração e achou que ele estava blefando. Bom, o fato é que ele pede para que dois sacerdotes ali vão seguindo ele, pudessem segui-lo até ele encontrar com a Virgem Maria, onde ele disse que estava tendo esse encontro. E aí, no meio do caminho, eles não conseguiram acompanhar esse indígena, Juan Diego, e ele se perde. E Juan Diego, então, vai para casa. Bom, a Virgem Maria disse que era para que ele retornasse no dia seguinte. Mas o que acontece? O tio de Juan Diego cai com uma enfermidade terrível, está na cama, muito adoentado. Juan Diego, então, desesperado, vai à procura de um médico e não vai se encontrar com a Virgem Maria. Ele vai à procura de um médico. Mas aí a Virgem Maria vai ao seu encontro e pergunta: por que está tão aflito? E Juan Diego explica a situação, que o tio dele estava extremamente doente. E ele diz à Virgem: olha, eu estou procurando um médico, ele não está bem. A Virgem Maria, com toda a sua doçura, lhe diz: seu tio já está curado, agora faça o que lhe pedi. Vai então até o alto daquela montanha, Então ele vai e ela diz assim: colha algumas flores para mim e as traga até aqui. Juan Diego imediatamente vai, sobe toda a montanha e lá encontra roseiras. Lembrando que é uma região semidesértica e estava em tempos de um inverno. Então era impossível ter essas flores, rosas lá naquele momento. Não é nem sequer uma rosa da região, uma flor da região, Bom, então ele colhe muitas flores e coloca ali no seu manto ali e leva, E volta para se encontrar novamente com a Virgem Maria. A Virgem então abençoa aquelas flores e até asperge um pouco de água e diz: agora sim, agora vai levar para o bispo, porque o bispo disse que já que ele estava se encontrando com a Virgem Maria, que ele queria um sinal. Então tá aí o sinal. Nossa Senhora pediu para que ele levasse essas rosas como sinal. O fato é que quando ele chega para conversar com o bispo, ele teve que esperar muito, porque falaram: o bispo está ocupado, não vai te escutar. Enfim, e a Nossa Senhora disse assim: mostre este sinal, essas flores, apenas quando você estiver diante do bispo. E os sacerdotes estavam ali, os religiosos, querendo ver o que ele estava carregando ali. Ele não deixou de jeito nenhum. Tiveram que chamar o bispo então. E quando chegou em frente ao bispo, ele diz: eis aqui o sinal que a Virgem Maria lhe enviou. E quando ele abre o seu manto, aquela túnica ali, as flores caem no chão e imediatamente um sinal extremamente luminoso, refletido ali no seu manto. Lembrando que esse manto que ele usa é um manto de um tecido muito grosseiro, é feito de um tipo de cactus chamado de agave. E ali ficou incrustado essa imagem. Essa imagem é algo que nós estamos aí há praticamente 500 anos. Os maiores pintores da época do século XVIII
já tentaram reproduzir essa imagem e disseram da grande dificuldade que é. E o tecido deles não durou mais do que 20 anos. E esse tecido, onde se tem a imagem da Virgem Maria, depois do milagre, ele já tem praticamente 500 anos. Está em perfeita condição. Lembrando que durante 120 anos, nem sequer tinha ali um vidro de proteção, né, na frente da imagem, né, para, enfim, tentar tirar alguns problemas aí das intempéries do tempo, né, que podem estar atacando aí o tecido. E isso só foi feito depois que, de uma forma acidental, caiu um ácido no tecido e ali realmente manchou um pouco a imagem, né, num canto. Mas, milagrosamente, a cada ano que se passa, essa marca está se desfazendo. E em nenhum momento as cores foram perdidas, né, dessa imagem de Nossa Senhora de Guadalupe. Ela tem 46 estrelas e elas refletem exatamente a constelação, né, todas as estrelas e constelações representadas naquele momento, naquele céu de solstício de inverno que estava acontecendo, que era um dia muito especial para os astecas, porque era um dia em que se tinha o início de uma nova era. E Nossa Senhora veio de uma forma para falar com esse povo, né, ali com os indígenas, porque eles interpretavam muitos símbolos. Então, quando eles viram aquelas estrelas no manto de Nossa Senhora, eles interpretaram como ela sendo realmente a grande estrela que deveria ser realmente venerada, e não as estrelas que eles adoravam. Ela era a estrela guia, a estrela mais importante, né? Ela veio com um laço também, ela tinha um laço escuro que estava envolto ao seu ventre, que para os astecas daquela época, né, eles acreditavam não, toda mulher que usava uma cinta escura sobre o ventre era sinal de uma gestação. Então Nossa Senhora mostrava que ela estava trazendo ali o Deus verdadeiro, né? Ela estava com as mãos juntas, mostrando um novo tipo de catequese que eles estavam recebendo dos europeus, pois os astecas nunca rezavam com as mãos assim. E ela estava mostrando que aquilo ali era uma nova forma de catequização e que era importante esse tipo de religião que estava chegando, o catolicismo, né? Então eles estavam aprendendo tudo isso. A Nossa Senhora tinha um cabelo partido ao meio, e isso para eles era um sinal de virgindade, porque as mulheres casadas colocavam os cabelos para o lado com uma trança e lateralizavam esse cabelo aqui, então ficava uma trança lateral. Isso era sinal de uma mulher casada. Por isso ela se apresentou com os cabelos partidos ao meio, para mostrar a sua virgindade, que hoje nós sabemos do dogma da virgindade perpétua. Veja quantos sinais ela mostrou, né, para eles. Nos olhos de Nossa Senhora, já foram pesquisados aí com microscópios de alta resolução, né, e conseguiram ver reflexo de até 13 pessoas nos dois olhos, tinham esses reflexos em desproporção, de acordo com o que acontece com o olho humano. E isso mostrou o exato momento, ficou fixado nos olhos dessa imagem, o momento em que Juan Diego ele abre o seu manto e ali acontece o milagre da sua imagem se projetar nesse manto, que está aí até hoje, né? E isso está ali. Foram feitos vários estudos e isso se comprovou. Uma coisa realmente também muito importante que se tem é o broche, né? Nossa Senhora tem um broche com uma cruz. E isso é muito interessante porque para os astecas esse broche com uma pedra de jade representava muito a questão da contemplação do sacrifício, né, que se tinha o que eles cultuavam, né? Nossa Senhora trouxe uma cruz nesse broche, mostrando que era um Deus que se sacrificava, que não se queria mais sacrifícios humanos. Olha aí como é que eles interpretaram. Ela veio com vários sinais e símbolos para falar com esse povo, né? Que ela não queria mais, né? Ela tem uma flor, Cerro Coração, que está no seu manto, que para os indígenas tem uma grande simbologia. É uma flor que tem um aspecto de cume, assim, de uma colina, e o caule representa a água, a mistura da água com a terra,
que para os indígenas significa Tepeyac, né? Ponta de colina. E isso representava para eles algo muito bonito. E eles interpretaram como sendo a civilização deles, que estava enraizada no celeste. Olha que coisa bonita. Eles começaram a interpretar tudo isso, né? Então, o que nós temos que entender é que foi um milagre muito grande. A ponto de João Paulo II, em 2002, aliás, na verdade foi em 1990, João Paulo II beatificou o Juan Diego como o primeiro índio leigo beatificado, né? E isso foi muito lindo ter acontecido isso, pois ratificou toda essa história, todo esse milagre. Então, hoje nós temos aí, no local da aparição, o segundo maior santuário em visitação do mundo, só perde para a Catedral de Pedro, em Roma. Então, Guadalupe é o segundo santuário mais visitado em todo o mundo. E olha, depois de algumas pesquisas, até mesmo o Prêmio Nobel em Química, ele conseguiu detectar. Ele pegou uma fibra amarela e uma fibra vermelha desta imagem e pesquisou a fundo. E ele era grande conhecedor de pigmentos de corantes, pigmentos de plantas, animais, enfim. E ele não conseguiu determinar que tipo de pigmento era esse. É algo que não existe na Terra. Outro grande pesquisador, ele conseguiu determinar que a tela, né, ali onde o manto onde está incrustado essa imagem de Nossa Senhora, ela possui temperatura humana. Esse manto se mantém numa temperatura de 36,6 a 37 graus. Olha que coisa mais linda, né? E muitos pintores, grandes pintores, já avaliaram essa tela e disseram que nenhum grande pintor escolheria esse tipo de tecido, que é um tecido grosseiro, para fazer qualquer tipo de pintura, pois sabe da dificuldade e que é um tecido que não duraria muito tempo, né? Então vejam a graciosidade de Maria de escolher um tecido rústico para implementar algo tão delicado e que perdura até os dias de hoje, praticamente 500 anos. Então hoje, sendo o dia de Nossa Senhora de Guadalupe, rezemos para ela, peçamos a sua intercessão de mãe, porque ela mesma, em sua aparição, disse para Juan Diego: eis aqui que sou a tua mãe. Então peçamos a intercessão de Nossa Senhora de Guadalupe, pois nós todos ali estávamos representados na pessoa de Juan Diego. E ali ela disse para todos nós: não fiques aflito, eis aqui que sou a tua mãe. E ela está aí para todos nós. Vamos rezar hoje então uma Ave Maria em honra a Nossa Senhora de Guadalupe e peçamos a sua intercessão por todos de nossas famílias, nossos entes queridos, né? E diante do mundo, das dificuldades que estamos enfrentando. Queria agradecer e lembrar também um detalhezinho final em que grandes pintores disseram que não conseguiram detectar nenhum preparo desse manto antes de receber essa imagem, né, milagrosa, e também não detectaram nenhum tipo de pincelada e não detectaram nenhum tipo de técnica de pintura empregada neste manto. Ou seja, quando é milagre, não há explicação. Um abraço para vocês, fiquem com Deus e com a Virgem de Guadalupe.